Tem umas coisas no futebol que são muito interessantes, né? São muito legais. É por isso que a gente ama o futebol, é por isso que a gente adora o futebol, né? Por esses momentos, assim, especiais, na verdade. Você sabe o que me deixou bastante surpreso e feliz? Foi a despedida do Vojvoda lá do Fortaleza, né? Mesmo com os resultados ruins, aquela coisa toda, as partes entenderam que precisava de um oxigênio ali, precisava dar uma renovada naquilo, pelo momento que vive o Fortaleza, né? E foi de uma dor intensa até a gente. Eu sou torcedor do Leão lá no Ceará, mas assim, até a gente que está um pouco distante sentiu, né? Você acaba se emocionando com uma cena daquela. O Vojvoda é um cara seríssimo. Inclusive, eu queria ver o Vojvoda no São Paulo. O técnico que eu tenho falado já há algum tempo que eu gostaria de ver no São Paulo é o Vojvoda. Pela seriedade, né? Pela maneira como ele trabalha. Eu acho que daria certo nesse caos, que é o São Paulo Futebol Clube, né? Mas foi uma coisa muito legal, na verdade, de tristeza da torcida. Geralmente o treinador ele vai embora embaixo de tijolada, né? É o que acontece, sobra para o treinador. Isso daí no futebol não é de hoje. O futebol tem essa característica, né? Existem alguns elementos que sofrem muito no futebol. O treinador, o goleiro, por exemplo, né? Então, assim, sofrem demais às vezes e muito por força do trabalho mal feito de outros, né? O Vojvoda não deixou de aprender, o Vojvoda continua armando muito bem o time dele e tal. Só que aí o empenho dos jogadores cai, né? E o treinador verifica, ele fala, opa, acho que meu ciclo aqui já deu. Mas foi muito legal a maneira, né? O Marcelo Paes, lá o presidente CEO lá do Fortaleza, um cara fantástico. Eu queria um cara desse no meu time, né? Soube conduzir de uma maneira bastante inteligente e respeitosa. Parabéns pro Leão, né? Pro Lion, pro Fortaleza, pela maneira como fez essa transição. Já chegou o português lá, novo deles agora, né? Outro assunto também que merece o nosso destaque, inclusive eu, logicamente, vou dedicar um vídeo de hoje para Wagner Basílio, que ontem foi lá, subiu lá para jogar no São Paulo, lá da Arena do Céu, né? Lá na arquibancada das nuvens, com a torcida, logicamente, esperando a chegada do nosso querido Wagner Basílio. O Wagner Basílio hoje, os caras iam xingar ele, seria maldito, porque o Wagner Basílio joga no Corinthians e depois joga no São Paulo. Né? Hoje em dia os caras não admitem esse tipo de coisa. Tem umas babaquice aí da Nutelada que eu vou te falar. Mas o Wagner Basílio jogou no Corinthians, depois ele veio para o São Paulo. E naquele brasileiro de 86, o Oscar Bernardi estava machucado. Né? O Oscar Bernardi passou boa parte do campeonato machucado. E na reta final, o Oscar contou isso pra gente. O seu Pepe me contou isso pessoalmente na resenha que eu tive com ele lá em Santos. O Oscar estava até em condição de voltar, mas o Wagner estava jogando tão direitinho junto com o Dario Pereira que o seu Pepe conversou com o Oscar e manteve, né, o Wagner Basílio na zaga. E não é que sai do pé do Wagner Basílio aquele chutão para frente, o Gilmar dá o tiro de meta, Guarani já, a torcida do Guarani gritando é campeão, a gente ali atrás do gol tava lá, né? E a gente atrás do gol ali, meio triste, né? São Paulo perdeu um título daquele em Campinas. Guarani tinha um timaço também, né? E aí o Wagner Basílio é que dá aquele chutão pro Pita, só milagre, né? Pro Pita ganhar do Ricardo Rocha de cabeça e o Careca acertar aquele sem pulo. Fico imaginando um jogador de hoje com aquela bola picando na frente, onde ela ia parar? Chega a parar em Jundiaí aquela bola, né? E através do Wagner Basílio que dá esse chutão, e depois o Wagner Basílio que bate o último pênalti. Rapaz do céu, o Sérgio Neri quase pegou. A bola passou da risca e parou, né? O nosso Wagner Basílio bateu o pênalti que nos deu o título de campeão brasileiro de 86. Tempos maravilhosos do futebol, tempo de grande jogador. Wagner Basílio, muito obrigado, viu, querido? Obrigado aí por ter representado a camisa do São Paulo Futebol Clube e agora ser parte aí para outras tarefas, né? A gente vive de ciclos. E essa turma que vai embora como Wagner vão aí para cumprir né, outras missões que tem pela frente. Rony Altieri, São Paulo, Raiz da Área. Agradecer a galera toda aí que comentou e curtiu aí o vídeo de pós-jogo, né?
Eu, sinceramente, aquilo que eu falei, né? Se você for falar da partida em si, a gente ganhou um ponto em Campinas, não, perdão, em Bragança, né? São Paulo fez até um bom primeiro tempo, até devolveu, chamar o Bragantino para o jogo, né? Devolveu o Bragantino para a partida. São Paulo fez um bom começo de partida, até uns 40 minutos. Depois tomou uma virada, depois ainda conseguiu empatar. Então, se você vai ver todas as circunstâncias, né? 4 derrotas seguidas, agora um empate. Então, assim, horrível, né? A campanha de São Paulo, batendo na porta lá do Z4. Então, assim, horrível. Se você vai ver pelo jogo em si, foi um bom resultado. Se você vai ver pelo geral, perdemos 2 pontos lá em Bragança, né? A gente não pode mais perder esse tipo de ponto daqui para frente, porque pode ser fatal para o São Paulo Futebol Clube. Tá sol, né, gente? O inverno chegou, mas um sol danado. Aí tem sol 24 horas, como diria o nosso querido Anselmo Mesquita lá do Manicômio. Trabalho muito legal, acompanhe também. Convido os senhores a acompanharem. E se tem sol, gente, tem a 4F Soluções em Energia Solar. Os caras têm a melhor solução para você reduzir a tua energia, né? Tua energia elétrica, através dessa conversão, né? Então você aí no seu condomínio, na sua casa de praia, na sua casa de campo, na sua empresa, enfim, faz um estudo lá com o Edilson, né? Ele vai passar aí para você uma condição muito especial para fazer essa conversão e você vai ver quanto que você está perdendo dinheiro nesse momento. 4F Soluções em Energia Solar. Assim, deixou para vocês alguma coisa como o Crespo parece que está arrumando o time? Deixou alguma, como é que eu vou dizer para vocês, alguma sensação? Eu confesso para vocês que para mim deixou um pouco. Me surpreendeu aqueles primeiros 40 minutos do São Paulo, né? Depois se voltou a ser o São Paulo que a gente já conhece. Mas os 40 primeiros minutos me impressionaram porque eu estava esperando uma desgraça, uma tragédia, né? Então, de alguma forma... Só que assim, gente, e como é bom, eu pelo menos, não ter técnico chiliquento na beira do campo, né? Como é bom não ter um treinador que fica gritando, invadindo, não suporta esse tipo de coisa, né? E o Crespo, ele fica lá na dele, ele reclama do jeito dele, ele comemora do jeito dele, né? Um baita de um jogador maravilhoso, gigante, tomara que acerte como treinador, como a gente quer isso. Por mais que a gente tenha interrogações a respeito, né? Só que assim, o Crespo, ele não tem margem de erro, gente. Na situação que está o São Paulo, ele vai ter que ser muito assertivo, né? Ele vai ter que montar o time com as condições que ele tem, com o elenco que ele tem, com essa zona que é a gestão de São Paulo, ele vai ter que ser muito assertivo, para não perder ponto besta. Por exemplo, sábado. É um clássico, mas a gente pode perder ou empatar esse clássico em casa? Claro que não. Ah, mas é clássico, empatou, tá bom nada. Jogo em casa agora, o São Paulo não pode mais bobear, né? Não pode mais. Depois pega Juventude, depois pega... Então assim, cara, é complicado as rodadas para o São Paulo, todas vão ser, e a gente precisa somar o maior número de pontos possível. Você vê o Santos, que tava numa draga danada, ganhou do Flamengo, porra, né? Que é líder do campeonato. Então vai ser esse sufoco, a gente sabe que vai. Então a gente não pode bobear e o Crespo tem uma margem de erro muito pequenininha. Eu queria saber quem é que deu 3 anos de contrato pro Cedric. Quando ele começou a jogar, os caras falavam assim pra mim, tem que dar um tempo pra você saber antes de criticar. É um papinho furado, bordão de Nutella. É isso que chama isso, né? Por quê? Pera um pouquinho, o cara tava machucado, veio tratar no São Paulo, já tinha parado de jogar futebol. Aí assina com o cara, pera um pouquinho, alguma coisa tá errada. Alguma coisa está errada. Fosse bom mesmo, não estava vivendo o que viveu. Aí eu comecei a chamar o cara de Juan Franco, nome curto, né? Aí os caras, porra, você não dá nem... Aí agora tá todo mundo jogando tijolo no cara. Fraco, né, gente? E quantos laterais direito a gente tem? A gente chegou a ter um monte, né? Raí Ramos, Igor Vinícius, Orejuela, né? Tinha uma tranqueirada aí de lateral antes. Agora só tem um, cara. Se o cara machuca, lá vai eu jogar de Ferrarese de lateral direito de novo. A maravilha acontece no São Paulo, né? Tem 600 volantes e um lateral direito. Eu quero saber quem deu 3 anos de contrato para ele. É engraçado que ninguém cobra isso, né?
Vocês viram a torcida do Sport cobrando jogadores, a torcida do Santos há um tempinho atrás, a torcida do Vasco hoje cobrando jogadores. Mas no São Paulo é a berlinda, né? São Paulo é o resort lá da Barra Funda. O cara faz porra nenhuma e ninguém cobra. Mas fazer o quê, né? Cada um com a sua realidade. Aí deram 3 anos de contrato pro cara. Quero saber quem deu aí. Vocês estão nadando em dinheiro ou um monte de incompetente? Ou diretor de futebol fraco? Ou presidente falastrão? Rolando Lero do Morumbi. Né? Pronto, falei. Então assim, é um absurdo isso. E o que tem que ser falado não é falado, né? É o caso Lucas. Então assim, hoje, nos grupos de WhatsApp, parte da mídia, discutia-se isso, né? Poxa, mas será que é justo criticar o Lucas? Será que não é justo? Será que, né, Departamento Médico de São Paulo que é uma bosta? Isso daí todo mundo sabe, né? Agora, não era simples o chefe do departamento médico convocar uma coletiva lá e explicar a real situação do Lucas? Até o gato tá pedindo informação a respeito, né? E o Lucas, o gato tá perguntando. Então assim, gente, como é que pode, porra? Mas não, eles fazem tudo em silêncio, você não sabe de nada. Aí você sabe a hora que a merda tá feita, né? Talvez, se eles tivessem dado uma satisfação, uma posição profissional a respeito, não estaria essa porta escancarada para cada um falar o que bem entende e o que quer, né? Porra, qual é a dificuldade de você chegar e falar a real situação do cara? Mas aí vai ter, possivelmente não é falado, porque vai ter que assumir que fez merda. Vai ter que assumir que fez merda no tratamento, né? Então eles ficam calados lá, esperando aí a gente ganhar do Corinthians, aí todo mundo vai estar alegre e eles vão empurrando, né? Vão empurrando a boiada para dentro da mata. É isso que eles vão fazendo. Infelizmente, né, gente? Dói no coração da gente ver esse tipo de situação no momento que você precisa dos jogadores, principalmente dos jogadores de nome, né? Como o Oscar também, que não está jogando nada perto dos 3 milhões que ganha por mês. Então, assim, a gente precisa desses caras, meu. Quem é que vai tirar o São Paulo do buraco? O Sabino? O Enzo Dias? O Cedric? Esses caras vão tirar o São Paulo do buraco? Né? Então, assim, gente, é importantíssimo a gente ter o elenco mais forte que for possível, né? Rápido, porque disseram que os 30 dias parados para a Copa do Mundo iam ser para recuperar jogador, que o Lucas ia voltar, já não vai voltar sábado e já sabe-se lá quando volta. E ninguém fala nada, ou seja, a porta fica escancarada para cada um falar o que quiser a respeito, né? E o torcedor do São Paulo é que sofre, não é o Lucas não, o Lucas está lá, fazendo o tratamento dele, né? Não joga em gramado de plástico, recebendo o dinheiro dele mal, bem ou mal, entendeu? Aí é problema dele também. E eu quero saber os problemas do São Paulo que ele resolve. Porque aqui tem um monte de torcedor que quer, coitado do jogador, coitado do diretor, o presidente está trabalhando, coitado do Muricy, esse blá 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 todo. Eu quero saber quem tem dó do São Paulo nesse momento. Quem é que vai cuidar do São Paulo nesse momento? É isso que eu quero saber. Tá bom, irmãos? É isso daí. Vamos em frente, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Tamo junto.